A Procuradoria-Geral da República, PGR, pede para investigar senador Aécio Neves por corrupção. É isso mesmo. E não se admirem, a notícia saiu aqui na Isto é Dinheiro, que é uma mídia tradicionalmente golpista. E o Aécio Neves representa parte muito importante desse golpe. É claro que a gente vai se admirar bastante que uma notícia dessa saia na Isto é Dinheiro, mas aí a sua admiração vai acabar logo logo quando eu lhe mostrar o tamanho da notícia, o espaço que essa notícia ocupou aí dentro da revista Isto é Dinheiro. Vamos falar um pouco mais sobre esse caso, por que o Aécio Neves foi feito o pedido para investigar o senador Aécio Neves, por que isso foi feito e de onde vem essa história, desde quando vem essa história, né? Já uma dica para vocês, vem desde 2006, 10 anos, e o Aécio Neves não é investigado. Bom, antes de tudo, seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente vai comentar as notícias dentro de um contexto que envolve vários sites e também o tempo, para que a gente entenda melhor determinadas notícias. Do jeito que você vê a notícia, como está vendo aqui, você não entende direito o que está ao redor disso. E o canal Notícias Comentadas faz esse jornalismo investigativo para você, para que depois também no futuro você mesmo faça isso pela internet. Sem esquecer o seguinte, não há censura de comentário. Você fique à vontade para comentar o que você quiser. O tema do vídeo é Aécio Neves, é corrupção de Aécio Neves. Então, como eu falei para vocês, vamos ver primeiro o tamanho da notícia, o tamanho do espaço que a Isto é Dinheiro dedicou a essa notícia. Você vai ficar pasmo. Pronto, acabou. Aqui já está o comentário, tá? É só isso aqui. 2 parágrafos. A Procuradoria-Geral da República pediu nesta sexta-feira ao Supremo Tribunal Federal para investigar o líder da oposição e ex-candidato presidencial, senador Aécio Neves, para determinar se ele se beneficiou de um esquema de corrupção relacionado com a empresa de Furnas subsidiária da Eletrobras. O Procurador-Geral, Rodrigo Janot, pediu a abertura de uma investigação sobre o senador por caso vinculado ao esquema de corrupção na Petrobras, informou a agência, uma assessora da PGRS. Da Procuradoria-Geral da República. Bom, é só isso aqui que está falando. Assim, você olha isso aqui, parece aquelas notícias de quando alguém está procurando emprego, né? Emprego, procure não sei o quê, estão procurando vendedor para a loja, não sei o quê, telefone, não sei o quê. Até parece uma coisa assim, né? Quando é algo relativo aos inimigos da própria mídia, eles dão um espaço muito maior. Mas aqui, né, quem lê isso aqui vai pensar, isso aqui não deve ser importante. Às vezes nem lê, porque é muito pequeno, não tem foto, não tem vídeo, não tem aquele enxame todo, né? Mas, bom, vamos entender isso aqui um pouco melhor. Essa notícia que saiu na Isto é Dinheiro é do dia 2 de maio de 2016. E agora vamos aqui para o Estadão. Notícia do 2 de maio de 2016. PGR encontra caminho de prova ao pedir inquérito contra Aécio. O Estadão também é tradicionalmente golpista, aí, tradicionalmente da direita, mas mesmo assim ele deu um espaço um pouquinho maior aqui. Mostra a foto do Aécio Neves, nesse caso aqui uma foto ele bem vestido, né, com uma expressão boa. Quando são os inimigos dele, eles botam a pessoa toda descabelada, preocupada, chorando, né, para dar isso. Também tudo é artifício de mídia. Você deve reparar isso quando você vê notícias. Tudo é usado para que você forme sua opinião. Isso aqui eles estão lhe conduzindo no processo. Aqui, como não tem como esconder uma coisa dessa, eles fazem, eles colocam a notícia, só que da maneira mais, digamos assim, mais benéfica possível para quem eles protegem, que no caso aqui o Aécio Neves, protegido deles. A PGR levou em consideração no pedido de abertura de inquérito contra o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, o fato de que agora sim será possível encontrar um caminho de prova para comprovar as denúncias de envolvimento do Tucano em suposto esquema de corrupção em Furnas. Diferente do que falou aqui a outro, no Petrobras, que ele também está lá. Em fevereiro, o procurador pediu o arquivamento das investigações envolvendo Furnas por considerar que não havia condições de comprovar a denúncia, já que 2 dos citados haviam morrido. O ex-deputado José Janene, com quem o Aécio teria um acordo para controlar a propina de Furnas, e o empresário Ayrton Daré, sócio da Bauruense. Caramba, que nome! Bauruense, que teria repassado dinheiro ilegal. Na época do arquivamento, Janot já escreveu que se novos fatos surgissem, sua decisão seria alterada, o que ocorre agora.
A PGR leva em consideração ao pedir abertura do inquérito a possibilidade de comprovação dos fatos. Tá? Então, esse é o espaço aqui. Importante que toda vez que você leia uma notícia como essa, você pense primeiro no início, como estava a sua opinião em determinado tema. Muitas vezes, como você não sabe do tema, você não tem opinião formada. Mas quando termina de ler as notícias, investigue novamente a sua opinião, para ver se você está gostando ou não, ou está neutro, como é que você está se sentindo depois de ler a opinião. Vamos avançar. Aqui, valor econômico, que também é de direita, portanto, o Aécio é um protegido da direita. Eles deram um espaço aqui até maior do que, por exemplo, no Estadão e na Isto É. Vamos ler aqui, só o início. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo a abertura de inquérito contra o senador Aécio Neves. Vamos ver aqui se ele fala de Furnas ou se ele fala da Petrobras. No caso aqui, Aécio passará a ser investigado por suspeita de recebimento de propina de Furnas. Tá? Furnas, não Petrobras. Ao que tudo indica, é por causa de Furnas. Notícia também do dia 2 de maio de 2016. E aí, a gente vê aqui no site Brasil 247, também do dia 2, deixa eu ver aqui, 2 de maio também. PGR pede inquérito contra Aécio e cúpula do PMDB. Né? Com base na delação premiada do senador Delcídio Amaral, sem partido do Mato Grosso do Sul, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enviou ao STF pedido para que sejam abertos inquéritos contra o senador Aécio Neves e a cúpula do PMDB no Senado, incluindo Romero Jucá, que está aí prestes a ser ministro de um eventual governo Temer. Jader Barbalho, que já é figura conhecida, né, aí nos casos de corrupção do Brasil, que fica aí fora do holofote porque está se protegendo, aí, não quer ficar em evidência, né, e aí ele se protege também da mídia e das acusações de corrupção. Valdir Raupp e Renan Calheiros, presidente da casa. Caso o ministro Teófilo Savasky determine o início das investigações, Aécio passará a ser oficialmente investigado pela Lava Jato. Contra ele há 2 linhas de investigação, uma envolvendo suposto recebimento de propina de Furnas e a outra sobre a maquiagem de dados do Banco Rural em CPI para esconder irregularidades envolvendo o PSDB. Na verdade, o Aécio Neves está em tudo que é caso, tudo que é lista de corrupção aí que foi feito. Petrobras, Furnas, Odebrecht, tá? Tudo que é lista que você viu no Brasil dos últimos 15 anos para cá, o Aécio Neves, o nome do Aécio está envolvido. E aí vamos ver como a Veja trata o fato, né, do herói deles aqui, está envolvido. Delação de Delcídio leva a PGR a pedir investigação contra Aécio Neves, Marco Maia e Vital Rego. Procuradoria também pediu novos inquéritos contra o ministro da Comunicação e presidente de Câmara dos Deputados e assim. Bom, pediu ao Supremo autorização para abrir 4 novos inquéritos no âmbito da Lava Jato, com base na delação premiada do senador Delcídio Amaral. Os alvos das investigações são presidente nacional do PSDB e para lá. Em sua delação, Delcídio cita Aécio Eduardo Cunha como beneficiário de corrupção montado na estatal do setor elétrico de Furnas, que segundo ele atendia interesses espúrios do PSDB, PP e PT. No caso aqui, esse PT aqui já parece ser por conta da revista Veja. Até agora eu não tenho visto em local nenhum que o PT estava envolvido lá na lista de Furnas, já que a lista de Furnas é uma coisa particular do PSDB e do PMDB, mais precisamente do Aécio Neves e do Eduardo Cunha. Tá? E os dois não se batem, não se cheiram. Bom, né, é claro que, por exemplo, existe uma história que coloca aí que o Eduardo Cunha virou oposição justamente no momento em que a Dilma trocou toda a diretoria de Furnas, e aí acabou com o esquema dele de corrupção em Furnas. Cortou uma forte fonte de receita para eles e daí ele virou oposição e alegou qualquer outra besteira para enganar os trouxas. Né? Mas aí o fato foi esse. Eu vou deixar aqui o link para que você mesmo leia. É importante você dar uma controlada na sua opinião. Né? Aqui normalmente eles sempre colocam assim, o Aécio Neves vai ser investigado. Aí depois eles vão lá com o Aécio e perguntam o que ele acha. Isso é um absurdo pelo qual eu me disponho, que não sei o que para lá. Aquela conversa toda. Então, apesar deles darem a notícia, normalmente o que eles fazem? Eles colocam em evidência a defesa de quem eles gostam. No caso aqui é essa turma golpista aí, PMDB, PSDB, DEM e assim por diante.
Então, investiguem isso. Nova citação de Aécio na Lava Jato ressuscita escândalo de Furnas. Bom, nós falamos aqui de Furnas. Né? Essa notícia aqui é do dia 4 de 2016, 4 de fevereiro de 2016. Nova citação, quer dizer, em fevereiro já. Ressuscita escândalo de Furnas. Por que ressuscita, pessoal? Por quê? Porque o escândalo de Furnas foi aberto em 2006. E essa aqui é uma notícia da Agência Senado, olha, datada de 2006. De acordo com o relatório, lixa de Furnas foi forjada em maquinação política. Eles fizeram um relatório, e daí, olha, quem era o relator? O relator da comissão, da CPI. Era justamente um deputado federal do PMDB do Paraná. Como é que o partido que está envolvido na lista de Furnas vai encontrar o próprio culpado, se ele é o Eduardo Cunha, que pertence ao mesmo partido? Como é que isso pode funcionar? Qual seria o resultado esperado se não fosse aqui a acusação de que a lista de Furnas foi uma maquinação política, que foi inventado, que foi criado para acabar com a fama dele, que ele é muito bonzinho, mas aí o pessoal, os inimigos políticos estão querendo acabar com ele, enfim. Furnas foi engavetado como sendo falsa. Inclusive, Jair Bolsonaro também está na lista de Furnas. E aí esse pessoal fez todo aquele bafafá e tudo. Não, foi engavetada como sendo falsa. Né? E daí, essa notícia é de 2016, e daí agora em 2016, 10 anos depois, volta à tona, né? Furnas, lembrando que durante esse tempo, durante esses 10 anos, houveram vários outros indícios também que ela existiu e que o Aécio, inclusive os mesmos nomes que eram acusados naquela época, estão sendo acusados hoje, né? E daí, novamente, a lista de Furnas é verdadeira, afinal. Isso aqui saiu no Brasil 247. E aqui ele está falando, né, o escândalo foi originalmente divulgado pela revista Carta Capital em 2006. A revista denunciou políticos, magistrados e empresários por terem recebido dinheiro de propina através do então diretor da empresa Furnas Centrais Elétricas, Dimas Toledo, e do publicitário Marcos Valério. Essa história já está há 10 anos se arrastando. Assim como o processo de afastamento do Cunha da presidência da Câmara do Senado, que parece que não vai sair, de que o Supremo Tribunal julga caso de pipoca, e eu não estou brincando, é sério. Proibiram pipoca dentro dos cinemas. Né? Eles estão julgando pipoca, estão julgando sei lá mais o que besteira, dão preferência para tudo que é outra coisa, mas o caso do Cunha já está mais de 140 dias lá no STF e ele não é julgado, não é afastado nem mais. Dá a impressão a gente de que o Cunha também comprou não somente a metade da Câmara e do Senado, como também do STF. Dá essa impressão para a gente, porque tudo tem mais prioridade do que o afastamento do Eduardo Cunha da Câmara. Inclusive estão sendo boladas aí algumas maneiras de absorver o Cunha, por ele ter dado sequência aí no processo de impeachment da Dilma. Pois bem, essas são as notícias relativas a esse assunto. O Aécio agora está sendo indiciado. Eu duvido muito que ele vá ser... que vai acontecer alguma coisa com o Aécio, porque ele é protegido por esse esquema todo aí. Parece isso aqui mais do que uma alimentação para a cabeça de pessoas inocentes, que acham que o fato dele estar sendo denunciado, que isso vai gerar alguma coisa. Se gerasse para essa turma, esse processo não teria esperado 10 anos e nem o Eduardo Cunha estaria aí cantando valentia, cuspindo valentia para todo lado dentro do Congresso aí, da Câmara dos Deputados e em todo o Brasil. Tá certo? Essas são as notícias. Fique à vontade para deixar o seu comentário, seja ele qual for. Aqui a gente não tem censura. Um grande abraço e até a próxima notícia.